tirando a luz ainda agora, mas parou de piscar. Hoje vai ser uma aula tranquila, eu nem botei texto para vocês. Talvez eu coloque uma leitura complementar depois da aula, mas é uma aula bem interessante. A gente vai ver alguns aspectos de direito tributário que são relevantes para questões relativas a comércio internacional, que é uma matéria que tem a ver com direito privado e direito das relações internacionais em modo geral, direito privado internacional. E dá uma olhadinha como é que tá nas atividades do pessoal, se o pessoal apareceu hoje. Como é que você tá de fim de ano? Deixa eu avisar aqui que eu já comecei. Cheia de trabalhos para fazer. Sério? Qual é o prazo de vocês entregarem? Não, é porque, por exemplo, tem professores que mandaram pra gente fazer trabalho no recesso também. Aí, durante, sabe, a entrega vai ser depois. A ideia tá meio que assim. E aí, amigo? Quer dizer que eu tô pegando leve com vocês, então. O pessoal tá passando trabalho pra vocês fazerem no recesso ou não? E Yasmin, fica na tua aí, mano. Eu vou voltar com a carga toda Não, dia professor, que 3. isso? Tá muito difícil essa matéria. Não faça isso, não. Verdade. Eu vou voltar com a carga toda dia 3. A gente vai. Mas a gente cobriu muita coisa. A gente cobriu. Professor, boa tarde, boa tarde. Fala, Jeff. A gente cobriu toda a parte de direito internacional privado. Aí tem uns temas esparsos. Agora, a gente viu a coisa dos estrangeiros com muito detalhe, direito dos estrangeiros naquela palestra, que eu incluí como uma aula, porque foi tudo a ver com a nossa aula. E aí eu vou ver o que a gente vai ver na sequência, eu vou dar uma olhada no programa. Eu sei que tem direito sanitário internacional, coisa a ver com a ANS, com a sociedade, não, a ANS não. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, coisas de direito internacional da saúde, que está no programa. E tem mais algumas coisinhas lá, vou dar uma olhada com calma. Mas a gente, assim, já está em linha final. O tema de hoje é uma coisa minha, que eu conheço a fundo e é super interessante para a área de RI. Talvez vocês trombem um dia na vida profissional de vocês. E é um tema bem complexo, a gente não vai entrar a fundo, porque talvez na próxima aula, se eu resolver aprofundar mais no dia 3. Mas eu quero dar algumas noções para vocês sobre esse assunto, porque elas podem ser muito importantes para vocês no futuro, assim, na área de comércio internacional, na área de direito tributário internacional, se vocês trombarem com alguma coisa. Tá? Aí, primeiro, a gente vai explicar para vocês algumas noções sobre o impacto que o direito tributário tem em termos de política econômica no comércio internacional brasileiro. A gente tem um sistema tributário no Brasil que é considerado por todos os especialistas da área como um sistema problemático, no sentido da redistribuição de renda, tá? De acordo com a economia, com a teoria econômica, a gente tem dois tipos de tributos, basicamente. A gente tem os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva, que vão incidir sobre a produção e a comercialização de bens e serviços, e a gente tem tributos que incidem sobre o patrimônio e a renda, que basicamente vão incidir sobre o capital parado, é aquele dinheiro, aquele recurso econômico que não está se movimentando na economia, não está agregando valor, tá? Só para ficar em alguns exemplos rápidos, antes de eu explicar os tributos para vocês, os tributos do primeiro tipo, aqueles que incidem sobre a cadeia de produção e a valorização de produtos, são o ICMS no Brasil, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, é o mais importante imposto no Brasil, é o que mais arrecada dinheiro, é o ICMS, tá? É dinheiro para os estados. A gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é o imposto municipal, né? Ele afeta diretamente a cadeia produtiva. Se você está prestando um serviço, você tem que pagar ISS. Se você está comercializando um produto aqui dentro do Brasil, você tem que pagar ICMS. Energia elétrica é considerado um produto, por exemplo, você tem que pagar ICMS, combustível, esse tipo de coisa. Uma série de detalhes aí que eu não vou entrar, né, com profundidade, que são coisas do direito. Assim, direito de quem faz direito mesmo. E do outro tipo, o segundo exemplo que eu falei para vocês sobre patrimônio e a renda, você tem imposto de renda, né, que é um imposto sobre a renda, sobre o dinheiro que você ganhou, e IPTU. IPTU é outro, porque propriedade... IPTU é aquele imposto, vocês sabem, imposto que incide sobre propriedade urbana. Quem tem uma casa na cidade tem que pagar IPTU. Ele incide sobre o capital parado. Por quê? Porque um imóvel é um capital parado, né? Aquela coisa, capital congelado. Por que essa classificação é importante? Porque os tributos que afetam a produção, eles diretamente afetam o nível de produção econômica de um país, né? Quanto mais alto o ICMS,
quanto mais alto o ISS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industriais, que passam por processo de industrialização, paga-se IPI no Brasil, mais você aumenta o preço final do produto, porque o cara que está produzindo um carro, por exemplo, ele não vai pagar o IPI e arcar com esse custo, ele vai colocar o valor que ele está pagando no imposto no valor final do produto. Então, isso vai afetar diretamente o mercado, porque o produto vai ficar mais caro, as pessoas não vão comprá-lo, vão ter dificuldade para comprá-lo, isso vai reduzir o mercado consumidor, o que, por consequência, vai reduzir o mercado, vai reduzir a oferta, porque os empresários não vão fazer produto para ficar guardado, eles têm que vender, e, por conseguinte, vai afetar o mercado de trabalho. Então, tem um efeito depressivo na economia. Teve essa discussão, né? Inclusive sobre a questão do preço da gasolina. Isso, E o exatamente. Bolsonaro, ele culpa a Culpa o questão do ICMS. ICMS por conta do preço. Ele tem alguma razão, mas o ICMS sobre combustíveis não é uma coisa de agora, sempre existiu e sempre foi alto. Né? E se ele quer fazer alguma coisa, ele pode mexer na Constituição e mexer nas leis e mudar o ICMS. Porque o ICMS, quem estabelece as alíquotas deles, na realidade, é o Congresso Nacional, tá? Justamente para não ter uma guerra fiscal, existe um ajuste em nível federal do ICMS dos estados. Os estados têm alguma margem de manobra, mas o negócio mesmo é estabelecido na União. E, de novo, não é de agora o ICMS. O combustível está caro agora, não é por causa do ICMS, porque o ICMS era o mesmo 5, 10 anos atrás, não mudou muito o ICMS sobre combustível. E os preços subiram. Né? Isso tem a ver com o mercado, tem a ver com flutuação de preços no mercado de combustíveis, que o PT mantinha muito sob controle, com não intervenção, mas assim, muita interferência na Petrobras para manter o preço do combustível um pouco, segurar um pouco. O governo Temer mudou isso daí e deixou o preço do combustível flutuar de acordo com o mercado. É por isso que agora você tem 3 aumentos de combustível em uma semana. Antigamente o PT, na ANP, estabeleceu uma política tarifária de preço de combustível, onde você tinha ajustes, mas os ajustes eram mensais, era com uma frequência menor. Inclusive, isso gera um problema para o transporte de produtos, não só pelo aumento, mas pela dificuldade que o caminhoneiro tem de prever o valor do frete que ele vai gastar para ir do Rio Grande do Sul até aqui o Amapá. Por isso que estavam já planejando outra greve. Isso e porque eles são de direita, tem uma coisa política. E não é greve dos caminhoneiros, não, viu? É greve dos donos de empresa de caminhão. Não são os caminhoneiros que estão fazendo greve. Quem está fazendo greve são os empresários, são donos das empresas de transporte. Mas teve uma reação negativa por parte da classe dos caminhoneiros, porque a solução para o aumento do preço da gasolina nesse setor de transporte dar um vale combustível. Foi dar um vale combustível que não paga nada. Que não vale nada. Não, isso é uma solução idiota. Se você quer mexer nisso daí, você tem que fazer política de controle de preço, de alguma forma, no mercado. Só que aí para fazer isso, você mexe com a Petrobras, enfim, tem muito interesse aí em jogo. Então, vamos voltar para a questão tributária. Então, você tem esses tributos que incidem sobre a cadeia produtiva e o outro tipo que incidem sobre a renda, né, e o capital congelado, o capital parado. Na maioria dos países capitalistas, os tributos que incidem sobre a produção e a comercialização de produtos e serviços são tributos menores, eles pagam-se menos. A carga tributária é mais baixa justamente para fomentar o capitalismo, a produção e a comercialização de bens e serviços. E os tributos que incidem sobre a renda, que é o capital parado, são maiores. Tá? Imposto de renda na Europa chega até a alíquota de 60%, de 50%, em cima de todo o dinheiro que uma empresa fatura. No Brasil, a alíquota máxima que a gente tem de imposto de renda é 27,5%. Com um adicional que tem uma contribuição social que chama CSLL, eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas mais para frente, que aumenta para 35% em média esse valor. De qualquer forma, não chega nem perto dos 50% que tem em países ricos aí. Então, aqui o Brasil, em vez de ele manter uma tributação sobre a renda alta, comparativamente com outros países, a gente tem uma tributação sobre a produção muito alta. Né? Isso, inclusive, gera problemas de dificuldade para as pessoas, apesar de que alimentos, cesta básica, essas coisas têm muita isenção para reduzir sobre esses produtos essenciais o valor dos impostos. Mas, mesmo assim, é complicado. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. A gente tem um problema sério tributário no Brasil, em termos de política econômica. E aí, por que não se mexe nisso? Não se mexe nisso por uma questão federativa. A nossa Constituição de 88 ela fez uma amarração complicada no sistema tributário quando ela destinou... Primeiro, ela quebrou os impostos sobre a cadeia produtiva em vários impostos diferentes, o que complexificou a cobrança.
Nos outros países, esses impostos todos que incidem sobre a cadeia produtiva são chamados de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Né? Então, é um imposto só que incide sobre todo tipo de transação de compra e venda de bens e de serviços que acontece dentro de um país. No Brasil, a gente diferenciou em vários tipos de coisas diferentes. Por exemplo, o ISS é uma coisa, que é um imposto municipal que incide sobre serviços. ICMS é outra, que é um imposto que incide sobre circulação de mercadorias e serviços. Só que esses serviços do ICMS são só dois tipos, é serviços de telecomunicação e de transporte intermunicipal. Então, na real, ICM é só em geral, sobre mercadorias, tá? Só que aí existe uma série de transações econômicas que você não sabe dizer direito se é um serviço ou se é uma mercadoria, né? Porque tem coisas que vêm junto. Você está vendendo um negócio junto com um serviço que vai ser prestado ali. E aí gera uma série de confusões do ponto de vista tributário, isso complexifica o sistema e dá dinheiro para advogado tributarista, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, provedor de internet, vocês são meio novos, mas antigamente tinha os provedores de internet que a gente precisava pagar para conseguir acessar a internet. E aí, quando teve provedor de internet, os provedores foram no judiciário reclamar, dizer que eles não deveriam pagar ICMS. Lembrem-se, o S do ICMS é serviço de telecomunicação, porque o que modem, porque o que eles prestavam não era um serviço de telecomunicação, eles simplesmente faziam uma ligação entre a internet da casa, a linha telefônica da casa da pessoa com a internet mundial, que antigamente a gente fazia por modem a conexão, né? E aí, então, ele não estava fazendo um serviço de telecomunicação, ele estava só conectando duas coisas. Aí, as prefeituras foram cobrar, então você está prestando um serviço, então você tem que pagar ISS. Aí eles falavam, não, a gente também não tem que pagar ISS porque a gente não está prestando serviço. Aí isso deu anos de briga no judiciário até que se definiu. Aí, quando a coisa foi definida, já nem existia mais provedor de internet. Então, é só para ficar um exemplo, isso dá muita confusão. Ainda tem no IPI. O ICMS é estadual, o ISS é municipal e o IPI é federal. Então, dá muita confusão entre os entes federativos. O governo Fernando Henrique e o governo Lula tentaram criar um IVA nacional, um imposto unificado sobre valor agregado para facilitar o sistema, mas não conseguiram, e por questões políticas, porque, de novo, envolve interesse local, interesse estadual, principalmente, que você tem que mexer no ICMS para isso, e os estados não querem que você mexa. Então, essa é uma questão de fundo interessante para vocês saberem sobre esse tema. Outra questão, essa é mais importante para a RI, que é conexo com isso, é sobre as exportações. Como eu falei para vocês, se você está vendendo alguma coisa no Brasil, você tem que pagar ICMS, e às vezes é bem caro o ICMS, tá? Varia entre 10% a 25% do valor da mercadoria, tem formas de cálculo, se você está vendendo de um estado para outro, tem que fazer alíquota para os dois estados, vocês não precisam entender disso daí, é questão contábil e tributária mesmo, mas vocês precisam saber que você tem que pagar ICMS se está vendendo coisa dentro do Brasil. Porém, isso não é só o Brasil, se você está exportando a mercadoria, você está mandando para fora do Brasil, você tem uma série de imunidades tributárias de todo tipo que você não precisa pagar imposto, você não precisa pagar tributo nenhum. Tá? Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a maioria dos países fazem isso? Porque os países gostam de ter saldo positivo na balança comercial em dólar. Né? Isso tem a ver um pouco com a teoria liberal do liberalismo das trocas, né? Que o comércio internacional é uma coisa boa para todos os países, portanto, quanto mais comércio internacional, melhor. Isso tem a ver com Adam Smith, com as teorias liberais aí que vocês estudarem economia. Então, exportar é bom do ponto de vista liberal. Então, os países tentam facilitar a exportação justamente para receber, né, por causa da teoria, mas tem um efeito prático. O efeito prático entra dólar no país, se você está exportando. Particularmente em economias subdesenvolvidas, como o Brasil, Argentina, África do Sul, até países como Coreia do Sul, Índia, isso é muito, muito proeminente. Então, a gente tem toda uma desoneração da carga tributária se você está exportando. Se você está exportando para outro país, você não paga ICMS, você não paga IPI, você não paga CSLL. Eu vou só mostrar uns exemplos para vocês aqui na Constituição, para vocês verem como é que isso está. Isso está no nível constitucional, tá? Então, para você mexer nisso, você tem que mexer na Constituição. Isso foi criado lá na Constituinte ainda. É o tipo de coisa de política pública que eu acho ridículo estar na Constituição, mas está lá. Só para vocês saberem os impostos que a gente tem aqui na União. Isso está no CPC? Essa é a Constituição Federal. Ah, tá.
Então, a gente tem impostos sobre a União, todos os impostos estão na nossa Constituição, tá? Não existe nenhum imposto que não esteja previsto na Constituição Federal. Tem os impostos da União, aí depois tem os impostos estaduais e impostos municipais. Os impostos federais são imposto sobre importação e imposto sobre exportação. Esse é o único imposto que incide sobre as exportações de produtos no Brasil, tá? E ele é baixinho, baixinho, baixinho. Ele é sempre muito baixinho. E o contrário é verdade também. Importação, a gente paga imposto a rodo para importar coisa. E isso aí tem uma coisa de política para desenvolver a indústria nacional, né? Tem uma coisa de protecionismo aí que vem por aí, tá? A gente paga muito, muito imposto para importar as coisas. Dependendo do produto, inviabiliza completamente a importação. Exemplo, carro. Você não importa carro no Brasil, porque é uma fortuna você importar um carro. Então, tem esses dois impostos. Imposto de renda, IPI, aquele que eu falei para vocês, sobre produtos industrializados, IOF, que é sobre operações financeiras, que se paga. Se você empresta dinheiro do banco, você paga isso aqui. Se você compra dólar para viajar para o exterior, você paga isso aqui. ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é o imposto da União. E esse aqui, que nunca foi criado, tá? Imposto sobre Grandes Fortunas. Dentro daquela linha que eu falei para vocês, que no Brasil a gente não cobra muito imposto sobre o capital parado. Imposto sobre grandes fortunas seria um imposto que incidir sobre quem tem dinheiro parado. Quem é uma pessoa muito rica que não usa o dinheiro para nada vai pagar imposto sobre grandes fortunas. Essa coisa toda, além de ter a ver com a questão federativa que eu falei para vocês, tem muito a ver também com a matriz social brasileira, que é muito desigual, né? E os interesses que estão representados no Congresso Nacional, no Legislativo, os grandes empresários, os lobbies, que não querem que você cobre imposto sobre dinheiro, porque eles são ricos, eles não querem pagar imposto de renda alto, eles não querem pagar imposto sobre grandes fortunas. Mas aí, voltando àquele assunto que eu falei para vocês sobre as exportações, de que você tem um sistema onde exportar é mais barato, porque você não paga imposto para exportar. Vou mostrar para vocês aqui. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4, qual é o imposto previsto no inciso 4? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então, você não paga IPI para exportar no Brasil. Outro exemplo para vocês aqui, esse aqui são os estaduais. Os impostos estaduais são 3 só, viu? O imposto sobre transmissão causa-mortes ou doação, que é um imposto que você paga quando você morre e deixa herança, ou quando você doa um bem imobiliário para alguém, tá? É um imposto que raramente vocês veem na vida. Esse aqui é o que realmente banca tudo que o Estado, todo orçamento de qualquer Estado no Brasil sai disso aqui, viu? E dos repasses da União, que é o ICMS, que eu falei para vocês. É o imposto que, vou repetir, é o imposto que mais arrecada no Brasil de longe. Mais que o imposto de renda, mais que qualquer outro imposto. E o IPVA, que é uma besteira. O IPVA é um impostinho que não arrecada nada, é só para manutenção de estrada e tal. São esses 3 os impostos estaduais. Aí olha o que diz aqui sobre o ICMS. O ICMS é o inciso 2. Tá? É super complicado o ICMS. Também é o imposto mais complicado que tem. Cadê? Tem um dispositivo que fala que ICMS não se paga para operações destinadas ao exterior. E você paga ICMS sobre mercadoria importada, tá? Não incidirá, tá aqui, é o inciso 10. Isso aqui é o ICMS que eles estão falando ainda. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Aqueles 2 serviços que eu falei para vocês, transporte intermunicipal ou internacional, né? Você pega um ônibus para atravessar o Paraguai, você não vai pagar ICMS ali naquele transporte. E isso é trocado. E serviço de telecomunicação, esse daí é dinheiro, viu? Então, não se paga isso. E a mercadoria, isso aqui é o que dá mais dinheiro.
Então, não se paga ICMS para exportar. É isso. Então, aqui é outro exemplo para vocês. O que isso gera? Né? Gera uma série de efeitos, mas, por exemplo, do ponto de vista que a gente está tendo agora da inflação dos alimentos, uma das razões é isso aqui. É muito mais barato, aliás, é muito mais financeiramente proveitoso para o produtor rural, para o produtor... deixa eu fechar isso aqui. Para o produtor rural, para o produtor na área de agronegócio, seja pecuária, seja a parte de soja, de arroz, plantar para vender para fora. É muito melhor para ele fazer isso do que ele vender aqui no Brasil, vender no mercado interno. Então, a produção agrícola, agroindustrial, agropecuária do Brasil, ela é toda destinada para o mercado estrangeiro. Assim, não é toda, mas ela tem um incentivo enorme para ser destinada para o mercado estrangeiro. Porque se ele vende aquele mesmo boi, se ele for vender aqui no Brasil, ele vai pagar ICMS, vai pagar uma série de tributos ali relativos à cadeia produtiva. Enquanto que se ele pega e vende essa carne para o exterior, o único custo da transação vai ser o custo do frete, que é algo que está extremamente barato no mundo todo em razão, né, dos ganhos que a gente teve com aqueles navios gigantes, com os containers. É muito barato, não é à toa que a gente compra coisa da China pagando frete zero e tal, porque é muito barato, porque você enche um navio daqueles gigantes de coisa, o frete vai a quase zero, a praticamente zero. Então, você realmente sai mais barato, você ganha mais dinheiro vendendo para fora do que vendendo aqui dentro do Brasil, por causa desse incentivo que a gente tem, tá? Enfim, tem vários outros dispositivos aqui, e interpretações judiciais, tem várias que aumentam as interpretações para pegar outras transações econômicas que envolvem coisas relativas ao mercado internacional. Fala. Quem levantou a mão? Fala, Jeff. Professor, então as tarifas de importação de um produto de um país para o outro, ela é referente ao transporte, é isso? Então, peraí, vamos com calma. Eu estou falando de impostos e tributos. Né? Tarifa é outra coisa. Tarifa não é um tipo de tributo, tá? Tarifa é uma coisa que você paga no privado. Quando você vai transportar alguma coisa, você paga uma tarifa ou você está pagando por um serviço público prestado por uma concessionária de serviço público. Tarifa não é tributo, tá? Que eu não quero entrar muito no tecnicismo tributário com vocês. Eu estou falando de impostos. Né? O que você paga quando você vai vender alguma coisa no Brasil, no caso do ICMS, tá? Você vai vender uma coisa no Brasil, vai vender uma coisa para fora do Brasil. Ou você está fazendo... Tem uma interpretação judicial, por exemplo, que fala que se você contrata um derivativo financeiro para custear a venda de soja para o exterior, você não paga IOF. Por quê? Como é que o mercado de produtos agrícolas está financiarizado? Se você vai plantar soja para vender daqui 2 anos, você planta num ano para vender um ano ou 2 depois. Eu não sei o tempo que a soja leva para crescer, mas não é no mesmo ano. Então, você planta hoje para vender daqui 1 ano, no melhor das hipóteses. Você tem que garantir o preço dessa soja daqui 1 ano, porque você não sabe, que você vai vender para fora. Você não sabe qual vai estar o valor do dólar, você não sabe qual vai estar uma série de questões no mercado internacional, mas principalmente o valor do dólar, tá? E aí, para garantir o preço da sua soja daqui 1 ano, daqui 2, você sabe o tanto que você vai ganhar de dinheiro, dependendo da produção que você tenha. Né? Que já é uma incerteza, você não sabe se vai crescer muita soja ou se vai crescer pouca soja. Você compra no mercado internacional um contrato com aqueles hedge funds, os chamados fundos de investimento, que a gente chama aqui, que eles garantem o preço. Eles falam assim, olha, a gente vai comprar a tua soja nesse valor. Então, a gente garante que você vai vender ela nesse valor no mercado internacional. A gente garante o preço da soja para você. E aí, só que isso é um contrato financeiro. Né? E aí, o governo federal chegou para cobrar IOF. Quando isso começou a acontecer, o governo federal chegou. Então, se é um contrato financeiro, eu vou cobrar IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, uma grana que iria entrar. Aí, as empresas foram todas no judiciário, o judiciário entendeu. Não, esse IOF, esse contrato financeiro, ele, na verdade, é um contrato ligado à exportação de um produto, que é a soja. Portanto, as imunidades constitucionais que dizem que a exportação está imune de tributos vão se estender ao IOF nessa transação financeira que a empresa está fazendo em razão disso. Né? Então, é mais uma imunidade que se tem. E aí começa a ter um monte de quiromancia financeira em cima desse negócio aí, para não pagar imposto no Brasil. Tá? Então,
enfim, só para vocês terem uma noção e o efeito que isso tem na economia, né? A gente tem as coisas mais caras aqui, porque para o produtor é mais fácil ele vender para fora. Outro ponto interessante que eu queria trazer na aula de hoje, vai ser uma aula mais, como eu falei para vocês, tranquila hoje, porque é o último dia, eu também estou só o pó da rabiola, vocês também. É um aspecto de envio de recursos para fora do Brasil, burlando a legislação tributária, que é um negócio que chama preço de transferência, transfer price no jargão internacional. O que é isso? Muitas multinacionais que têm filial fora do Brasil, matriz fora do Brasil e filial no Brasil, eles queriam mandar lucros do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, tá? Queriam enviar lucros da sua filial para sua matriz fora do país sem pagar tributo. O Brasil, assim como a maioria dos países, pelo menos os países assim, que não são completamente sem nenhum tipo de... Países tipo o Equador, que não tem nenhum tipo de controle sobre capitais ou entrada de bens ou serviços no país, inclusive a economia é dolarizada no Equador. Países como o Brasil, que tem um nível de controle sobre a sua economia mínimo, tem regras para dificultar a retirada de recursos do país. Como eu falei para vocês, a gente quer exportar produtos, ganhar dólar, mas a gente não quer importar e não quer mandar dinheiro para fora também. Então, a gente dificulta isso daí, que é para as empresas manterem o recurso dentro do país. Isso via tributos, via impostos, via regulação do mercado financeiro, para evitar que o dinheiro saia do país, tá? A lógica básica é essa. Só que a empresa quer mandar o seu recurso para fora do país e ela não quer pagar o tributo. Como é que eles faziam isso? Como é que até hoje eles tentam fazer isso? A empresa filial e a empresa matriz entram em operações de compra e venda uma com a outra no mercado internacional, praticando preços que são completamente anormais em relação ao preço de mercado. Então, se eu tenho uma empresa no Brasil que fabrica uma peça de carro que eu vou vender para a minha matriz, que fica no exterior, para fabricar o carro lá fora, essa peça no mercado internacional custa... Oi, Francisco. Essa peça no mercado internacional custa $100. Eu vendo essa peça para minha matriz a $10. Eu vendo tomando prejuízo, percebe? Dessa forma, eu estou exportando valor para fora do país sem pagar imposto. Especialmente porque, como eu falei para vocês, exportação não paga imposto nesse país. Para você exportar para fora, você não paga. E aí, além disso, você pratica um valor lá embaixo, que é para você, inclusive, tomando prejuízo a empresa aqui. Então, na verdade, você está exportando valor econômico para fora do país sem pagar imposto nenhum. Isso começou a acontecer no mundo todo. E os países da OCDE, em particular, fizeram um tratado internacional para regular isso daí, que eles criaram a noção de preço de transferência, que é o seguinte: a aduana de um país, quando ela vê uma empresa exportando para uma outra empresa do mesmo grupo empresarial, né, ela precisa verificar se o preço praticado está fora do valor de mercado. Então, a aduana faz uma pesquisa financeira sobre o valor daquele produto, e se detecta que o valor está muito anormal, você usa, para efeito de cobrança de tributo, o valor de mercado, e não o valor do efetivo da venda daquele produto, né, para evitar que haja essa transferência para burlar o fisco, tá? Mas isso é complicado de fazer para caramba, porque é difícil de você detectar isso, é muito difícil você detectar isso, porque as próprias empresas, elas têm grupos comerciais muito confusos, de propósito. Vocês sabem isso, aquela coisa de shell companies. Você tem uma empresa dentro da outra empresa, dentro da outra empresa, que tem uma filial na Bahamas, que a matriz é coreana, que não sei o quê, você não sabe nem que uma empresa é ligada à outra. Então, é complicado você detectar isso. Mas, assim, em tese, tem que ter, né? A OCDE tem essa legislação, é um tratado internacional, inclusive, e o Brasil não faz parte desse tratado internacional, mas a gente tem uma legislação própria. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Essa aqui. É uma lei de 96, tá? A lei 9.430, que é sobre... é isso? Não é essa lei. É essa lei? Cadê? Se não me engano, é essa lei, sim. É uma lei bem complexa, tem muitos aspectos contábeis aqui, tá? Que são complexos.
que são questões de contabilidade. Como você vai calcular o valor tendo em vista o preço de mercado, comparando com o preço que está sendo usado na compra. Tem vários métodos de você calcular esse tipo de coisa. Cadê? É essa? Espera aí. Tem as instruções normativas da Receita Federal, mas tem uma lei federal. Eu acho que é essa lei mesmo. Tá aqui, preço de transferência. Ó, preço de transferência. Dentro dessa lei tem essa discussão sobre preço de transferência. Como é que você calcula, os métodos de cálculo, o método do preço independente comparado, o método do preço de revenda menos lucro, né, para você imaginar qual seria o preço que aquela coisa tem que ser vendida. Se divide em preço líquido de venda, percentual de participação nos bens, participação no margem de lucro, é bem complexo do ponto de vista contábil, tá? Método de produção mais lucro, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa legislação toda serve para você comparar o preço da operação que está sendo realizada de fato entre duas empresas do mesmo grupo empresarial e comparar isso e verificar se o preço que está sendo praticado é o preço justo, é o preço de mercado, ou se está ocorrendo alguma maracutaia tributária ali. Se tiver ocorrendo alguma maracutaia tributária, você vai ter que pagar o preço, o valor de mercado determinado pela Receita Federal. No caso do Brasil, né? Então, a gente tem uma lei própria, essa lei própria tem sua dinâmica própria e tem uma série de diferenças sobre os preços, sobre a legislação da OCDE, né, que são dos países ricos. A OCDE, ou OECD em inglês, né, tem tido um esforço para tentar fazer lobby no Brasil para a gente aderir à mesma legislação, porque isso gera uma série de problemas contábeis, se você tem duas legislações diferentes tratando do mesmo assunto, a internacional e a brasileira. Enfim, aí tem um esforço grande. Tem até um relatório, né, da OCDE recente, de 2019, que discute quais são as diferenças das duas leis, tentando empurrar o Brasil para adotar o padrão internacional desse negócio aqui. Fala-se muito do princípio da arm's length. O princípio da arm's length é tratar as duas empresas do mesmo grupo empresarial como se elas não fossem. É o principal princípio que envolve esse negócio do transfer pricing. Porque para você tratar essas duas empresas como se elas não fossem do mesmo dono, porque aí é que está a bandidagem. Tá? Aí tem diferenças dos métodos, né? Enfim, tem diferenças na discussão aqui. Mas só para vocês entenderem um pouquinho para onde que vai esse caminho dessa coisa dos efeitos do sistema tributário no comércio internacional e na política econômica de um país, tá? Tanto do ponto de vista das exportações, o impacto que isso tem, o tipo de sistema tributário que a gente tem, como ele favorece as exportações em detrimento das operações nacionais, e essa coisa do preço de transferência, que é uma forma de evasão de divisas, que todas as empresas no mundo inteiro tentam praticar, e a legislação que tenta impedir isso daí. Tá? O ponto era esse. Tem mais algumas coisinhas de tributário, se vocês quiserem saber, algumas curiosidades de tributário para vocês entenderem. Direito tributário, você tem 5 tipos de tributos, tá? O imposto, ele é um tipo de tributo. Tributo é o gênero, imposto é a espécie. Existem 5 tipos de tributos no Brasil. As taxas, os impostos, as contribuições sociais, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. As contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios nunca são usados. É um negócio que não existe na prática. Então, na prática, a gente tem 3 tipos de tributos no Brasil. Tipos de tributos. Aí, dentro deles, você tem uma série de tributos. Você tem as taxas, que servem para a prestação de um serviço público ou o uso do poder de polícia do Estado. Então, quando você vai numa repartição pública tirar um documento, o Estado está exercendo poder de polícia em relação a você, ele está te fiscalizando. E aí, para isso, eles cobram uma taxa. Né? É um exemplo. Ou quando você presta um serviço público individual. Então, por exemplo, a taxa de lixo. Taxa de lixo que vem na conta de IPTU de vocês é para recolher o lixo de vocês quando é o Estado que está recolhendo esse lixo.
Então, é outro exemplo. Taxas tem em todos os níveis, estadual, federal e municipal. Os impostos, eles se diferenciam das taxas porque eles são recolhidos para dentro dos cofres públicos e podem ser usados para qualquer coisa. Enquanto as taxas, existem inúmeras taxas no Brasil, afora, os impostos todos estão previstos na Constituição, todos os nossos impostos estão aqui. Eu mostrei para vocês os da União, são esses 7, né? Esse aqui não existe, porque nunca foi criado, mas ele é possível, então temos na prática 6 impostos da União. Os impostos dos estados, que são 3, eu mostrei para vocês os 3 aqui, e os impostos devidos ao município. Então, mais para baixo aqui, está no artigo 156 da Constituição, que são 3 também, acho que são 3. Você tem o IPTU, transmissão intervivos, que é quando você vende alguma coisa, algum imóvel, tá? Quando você vende imóvel, você paga esse imposto aqui municipal, e o ISSQN, que eu já falei para vocês, quando você presta um serviço dentro do município. São esses 3 só. Além dos impostos e das taxas, existem as contribuições sociais. Essas aí, elas são um pouco complicadas e mais complexas, porque é uma espécie de tributo coringa, tá? As contribuições sociais, em geral, elas só podem ser criadas pela União. Só a União pode criar a contribuição social. O exemplo disso é a CPMF. A CPMF é a contribuição social. Contribuição sobre movimentação financeira. A diferença da contribuição para o imposto é que toda contribuição tem uma destinação orçamentária específica. Então, a CPMF era para a saúde, né? Outro exemplo é a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que incide sobre a renda das empresas. Uma pessoa jurídica ela paga imposto de renda e paga CSLL também em cima da renda adquirida naquele ano. Também tem uma destinação específica que eu nem sei qual é, porque não importa muito, tá? Por que não importa muito? Porque se eu tenho um orçamento na União de 100 milhões de reais para gastar, 100 bilhões de reais, para gastar com saúde, então 100 bilhões de reais para gastar com saúde, eu quero criar um tributo que eu vá gastar com outra coisa, né? Mas eu não consigo criar isso via imposto, porque o imposto, você precisa dividir com estados e municípios, é mais complicado mexer com imposto que com contribuição. Contribuição, a União tem muito mais liberdade para criar. Eu quero criar uma contribuição social para custear outra coisa, para aumentar a carga tributária da União. Só que eu tenho que dar uma destinação específica. Aí o que eu faço? Eu crio uma contribuição social que vai incidir sobre a saúde, aí aquele valor de, digamos, 20 bilhões de arrecadação que eu tenho para gastar com saúde pela contribuição social, eu pego aqueles 100 bilhões de orçamento que eu tenho que já existe previsto, tiro 20 bilhões dali, coloco no que eu quero, pego os 20 bilhões que eu arrecadei de contribuição social e completo e fecho os 100 de novo aqui. Então, na verdade, a União faz manobra para usar a contribuição social com o que ela quiser. Mas, do ponto de vista jurídico, quando você cria uma contribuição social, ela só pode gastar o dinheiro arrecadado com aquilo com uma destinação específica. É a única diferença dela para o imposto, tá? Da contribuição social. Existem várias, e existem as contribuições que incidem sobre o mercado de trabalho. Previdência, coisa trabalhista, também são contribuições sociais, mas elas têm uma destinação muito específica, que é essa coisa de custear a previdência social e tal. Então, são esses os tipos de tributos que a gente tem no sistema tributário brasileiro, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista econômico, eu mostrei para vocês os tipos que a gente tem. Do ponto de vista econômico, a gente tem os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva e os tributos que incidem sobre a renda e a riqueza. Isso no mundo todo, isso é a classificação econômica, né? E aí, como eu expliquei para vocês, a gente tem um problema no Brasil que a gente tem muito tributo sobre a cadeia produtiva e pouco tributo sobre renda e riqueza, diferente de Estados Unidos, de Chile, de outros países aí que favorecem a produção em detrimento da riqueza. Mas do ponto de vista jurídico, a gente tem essa classificação em 5 tributos, né? Que 2, eu falei para vocês, não importam muito, e na prática são os outros 3 que importam, que são os impostos, as contribuições e as taxas, tá? Era isso por hoje, gente. Só conversar um pouquinho para vocês sobre os aspectos do impacto do sistema tributário na produção de um país e na política econômica, na política de exportação. Falar um pouquinho de Mercosul, né, só porque eu lembrei agora. Como eu falei para vocês, a União ela tem esses impostos aqui.
Entre esses impostos, a gente tem o imposto de importação e o imposto de exportação. Esse aqui é sempre bem baixinho, esse aqui é sempre alto. Porque, de novo, a gente quer exportar, né, enquanto política econômica, tá? Se o Brasil mudar de ideia, ele pode fazer diferente. Mas, hoje em dia, é assim. A gente prefere exportar do que importar para dar saldo positivo na balança comercial. Esses dois impostos aqui, eles são decididos no âmbito do Mercosul, tá? Porque a gente pratica uma política tarifária comum junto ao Mercosul. Os outros tributos, todos que eu mencionei, que incidem potencialmente sobre importações, né, o ICMS, por exemplo, você paga ICMS se você importa um bem de fora do Brasil. Se você importa um produto de outro país, você vai pagar ICMS quando o produto entrar no Brasil. Esses aí não são decididos no Mercosul, são decididos, né, cada país decide o seu e tal. O Mercosul, ele afeta, as regras do Mercosul, esses dois impostos aqui, que buscam equalizar a carga tributária dos países membros do Mercosul de maneira igual, que é para você ter uma política tarifária igual dentro do bloco econômico. Que a ideia do bloco econômico é isso, é você ter uma política tarifária comum para você ter uma política econômica um pouco mais convergente, né, dentro do bloco. Tá? É isso, senhores. Perguntas? Curiosidades? Professor, não sei se eu entendi muito bem essa questão dos blocos econômicos e esses impostos. Só pode repetir? Vocês lembram aquela classificação de blocos econômicos? Você tem zona de livre comércio, união aduaneira, aí depois tem mercado comum, união monetária, não sei o quê. A zona de livre comércio, ela se caracteriza por uma tarifa externa, desculpa, uma tarifa interna comum. Ou seja, os membros do bloco econômico, eles praticam tributária, em geral, zero, para os produtos que são comercializados do bloco. Isso se chama tarifa interna comum. Os países que migram, os blocos econômicos que migram comum. Foi ele que caiu, gente? Eu acho que sim, mano. Voltou? Voltou? Voltou, professor. Voltou. Eu liguei aqui no celular, caiu a internet aqui em casa. Então, como eu estava falando, a tarifa externa comum envolve ter uma mesma tarifa para importar produtos de fora do bloco para os países de dentro do bloco, para você ter uma política comum ali. Nessa parte vocês entenderam. No Mercosul, no Brasil, você tem esses dois impostos federais que fazem essa política de tarifa externa e interna comum em relação ao Mercosul. Através desses dois impostos que o Brasil modula a sua política dentro do Mercosul, sua política tributária dentro do Mercosul, tá? Através do imposto de importação e imposto de exportação. São esses dois que são decididos, inclusive num órgão do Mercosul, que eu não estou lembrando o nome agora, que é composto por todos os países do Mercosul, e lá você decide qual vai ser o valor da carga tributária. E aí a União, ela estabelece esse imposto com base, né, nesses acordos de Mercosul. Mas não são esses os únicos impostos que incidem sobre as operações de importação, principalmente de importação, tá? Porque, como eu falei para vocês, exportação não paga nada. Outros impostos incidem também sobre importação, como, por exemplo, o ICMS. Mas aí a União usa desses dois aqui para modular a carga tributária do Brasil para ser a mesma combinada com os membros dos países do Mercosul. Tá? Deu para entender agora? Senão eu repito de outro jeito. Ou ele saiu quando eu caí. Ah, não, o André está aí ainda. Aí. Deu para entender, André? Oi, Yasmin, voltou? Eu tinha caído. Voltei, tinha caído mesmo. O André, acho que também, depois que eu caí, ele desistiu. Então
Então tá, se tiverem mais alguma dúvida, senão vai ficar gravada a aula. E aí a gente volta dia 3. Vocês querem dar uma olhadinha nos trabalhos de vocês? Eu vou voltar a passar trabalhos dia 3. Depois, quando a gente retornar, a gente vai combinar a data que eu vou bater o martelo e fechar tudo, viu? Tamo aqui, ó. Ó, esse aqui ninguém fez ainda. Tratem de fazer. Senão, quando voltar do recesso, vocês estão cheios de encrenca para resolver aí com um mês só de aula para terminar as coisas, ó. Direito de família. Esse aqui tem 10 pessoas que não fizeram. Tá? Tá bom. Tá, professor, relaxa. Agora é fim de ano, né? Enfim. Eu vou trabalhar Eu no vou fim de ano. aproveitar o recesso. Eu também vou tentar, porque minha família vai chegar, todo mundo vai ficar aqui em casa e eu tô até vendo a barulheira. Então tá, Boa sorte aí. bom recesso para vocês, meninos. Obrigado, professor. Até dia 3. Igualmente, Tchau, professor. Alexandre. Feliz Natal, Tchau, feliz ano Yasmin. novo pro senhor. Feliz Natal, Tchau. gente. Tchau, professor. Professor, Tchau, gente.